Então tá, pessoal, vamos lá. Primeiramente, obrigado a todos vocês que tiraram um tempinho aí do seu dia, né, para estar aqui, para receber esse conteúdo. Saibam que foi bem trabalhoso para fazer. Eu acordei bem cedo hoje com várias ideias na cabeça, né, pensando em muitas maneiras de passar um conteúdo para vocês. E para todos que querem começar Orgonite ou que querem aperfeiçoar, né, o seu trabalho em Orgonites, enfim, é um material gratuito que eu estou disponibilizando. Essa ideia é bem bacana, foi o insight que eu tive de trazer esse material. E tenho certeza que se você é iniciante ou se você é expert já, alguma coisa você vai aprender, alguma coisa vai te trazer de conhecimento. Então acho que é muito válido, tá? O chat vai estar aqui do lado. É bacana que eu vou poder acompanhar e vou respondendo vocês vão conversando comigo, então a gente vai interagindo, isso é muito bom. Então, primeiro aqui, eu mostrei para vocês, eu fiz um plano de conteúdo, então, primeiramente, eu mostrei aqui para vocês, quero mostrar o que eu vou ir falando e vou anotando algumas coisas aqui também, tá? Então, se eu tiver que escrever alguma coisa, eu vou escrever para vocês aqui e vocês podem ir anotando aí, se tiver um papel e uma caneta, que eu acho que é bem interessante ter essas escritas salvas aqui, tá? Então, primeiro eu vou falar da nossa introdução aqui da aula, desse meu projeto, que é o quê? Trazer mais pessoas de bem para a nossa comunidade de orgoniteiros. Vamos lá, começando já com os conteúdos aqui, para nós dar início, a gente ir direto ao assunto. O que eu quero com esse conteúdo gratuito, gente? Eu quero trazer mais gente, tanto para conhecer os orgonites, como também para fazer orgonites, trabalhar com orgonites, ou mesmo aprender a fazer os seus próprios orgonites em casa, nem que seja para não comercializar. Enfim, eu quero atrair mais pessoas para esse mundo. Eu quero que nossa arte seja mais reconhecida. Eu acho que isso é válido, né? Todos nós queremos isso e esse conteúdo gratuito vai ajudar bastante. Responder aqui dúvidas frequentes de quem fabrica orgonites. Por quê? Gente, eu tenho um curso de orgonite, né? Eu sou professor de um curso de orgonite. O meu Instagram, muita gente vem me perguntar coisas sobre a fabricação de orgonite. E eu ficava sempre meio, poxa, será que eu falo? Será que eu não falo? E eu decidi que algumas coisas eu posso falar e algumas coisas não. Sempre respeitando isso aqui que eu coloquei em negrito, ó. Tá? Conteúdo gratuito eu vou distribuir, mas respeitando os alunos pagantes, os alunos que pagaram o meu curso. Isso é muito ético, eu não posso, né, dar todo o meu conteúdo aqui, sendo que pessoas pagaram para receber o meu curso. Então eu vou distribuir o conteúdo conforme, né, essa regra ética ali. Eu espero que todos entendam e eu acho que é super justo, né? E o intuito desse projeto, como eu disse, é gerar interesse e coragem em pessoas que estão iniciando ou buscando iniciar. Muita gente quer fazer orgonites, aí pesquisa na internet, não acha um conteúdo gratuito de qualidade e acaba, né, se desmotivando, perdendo o interesse ou até mesmo não tendo coragem para começar a fabricar orgonites. Então, essa foi a introdução aí da nossa aula. Conteúdo nada, beleza, pessoal. Vamos lá. Aqui, o nosso chat. Vou salvar boas perguntas para a próxima aula. Então eu quero que vocês mandem perguntas aqui no chat, tá? Mesmo que eu não estiver olhando, não estiver respondendo, se eu estiver dando alguma explicação, vai mandando perguntas. Depois eu vou pegar esse chat e vou filtrar as melhores perguntas e a gente vai fazer outras aulas. Vamos ter outras aulas e eu quero colocar essas perguntas para a gente responder. E perguntas referentes ao assunto que eu estou explicando, eu vou estar sempre de olho no chat para a gente poder ir respondendo. Então, né, de imediato. Vamos lá. Então tá, gente, vamos começar com o nosso conteúdo, vamos começar aí com a aula, que eu sei que às 8 horas tem uma outra live aí, né? Então a gente tem que ser direto aí. Pessoal, o que é orgonite? Eu vou dar uma explicação simplificada. Muitos de vocês, eu acho que quase todos já sabem, né? Mas muita gente vai ver esse vídeo no YouTube, vai estar disponível no YouTube, e a pessoa às vezes não conhece pouco, tem interesse, e eu acho que é muito bom ter conteúdo explicando, né? Essa explicação vai ser uma explicação simplificada, porque abaixo eu quero entrar em outros assuntos ali, como ele funciona fisicamente, energeticamente e tal. Então, o que é orgonite vai ser uma explicação simplificada. Gente, basicamente,
Orgonite é uma ferramenta criada, né, pelo homem com o poder de transmutar energia orgone negativa em energia positiva. Isso é basicamente a função do orgonite. O orgonite, né, precisa conter os elementos necessários para ter esse funcionamento, que a gente vai falar mais para frente. E os orgonites têm os benefícios dele, próprios, né? Existe uma mistura muito grande de benefícios ao orgonite, né? Que isso aí depois vai ser colocado nele, adicionado nele, de acordo com os cristais que são adicionados nessa peça. Então, o orgonite em si, basicamente, tem o poder de transmutar energia, né, entre outros benefícios, mas quando você soma outros cristais, você vai estar adicionando outras propriedades para ele. Então, por isso que às vezes você vê orgonites com diversas propriedades, diversos benefícios, né? Não é do orgonite em si. Claro que é do orgonite, mas, né, não é da peça com o cristal de quartzo, resina e metal em si. São os benefícios que esses outros cristais trazem para essa peça também. Também são potencializados, né, pelo efeito do orgonite. Então agora a gente entra, né, por que ele funciona. Que aí eu já posso poder ir respondendo adicionando informações nessa minha explicação. O orgonite, quando ele foi criado muito tempo atrás, estudado, feito pesquisas, né? Isso não é algo que eu criei ou que alguém aqui de nós criou, a gente estudou, a gente buscou conteúdo para estar aplicando hoje nessa técnica. Então, quando ele foi criado, a pesquisa básica foi fazer o quê? Potencializar os efeitos do cristal de quartzo. Essa foi a busca, né? Um purificador energético que está no nosso planeta, né? Um purificador energético, um agente muito importante do nosso planeta, e foi potencializar os efeitos desse cristal de quartzo. Por isso, né, o estudo foi feito em cima disso, e ele leva o cristal de quartzo na sua composição. Fisicamente falando, como ele funciona? O cristal de quartzo está dentro de uma massa de resina que está compactando ele, fazendo uma pressão mecânica o tempo todo, né? Quando você faz essa compressão mecânica no cristal de quartzo, ele está deixando os átomos desse cristal de quartzo em alta vibração. Isso faz o quê? Potencializar os efeitos desse cristal de quartzo. Vou ter que aprender a lidar com esse chat aqui apitando. Então vamos lá. Colocamos o cristal de quartzo dentro da resina sob pressão mecânica, potencializando os seus efeitos. Cara, isso é fantástico, né? Se você já tem uma ferramenta que tem um benefício, você consegue potencializar os efeitos dela, você está, né, conseguindo mais em menor espaço, que era o objetivo de quando foi criado o orgonite. Isso faz o quê? Gera um efeito chamado piezoeletricidade, né? Que é usado em diversas tecnologias, eu sempre falo isso. E não é um simples estudo, né? É comprovado e usado em muitas tecnologias, a piezoeletricidade. E a gente tem o elemento X, que é os metais. Isso é um assunto delicado, porque tem duas teorias, tá? Então eu vou falar a teoria que eu conheço, que eu estudei, que fez todo sentido para mim. E vocês vão aí também buscar essa outra, como é que eu vou explicar? Teoria, para ver se encaixa na ideia de vocês e você aplica a que fizer sentido melhor para você. Lembrando que as duas vão chegar no mesmo caminho, né? O que acontece? Os metais, nos meus estudos, eles fazem o papel de conduzir energia para a peça. Eles são metais condutores. Então você tem o metal ali na peça puxando as energias, né? O cristal de quartzo purificando essa energia, mandando essa energia de volta, filtrando essa energia, e a resina mantendo tudo isso sob pressão mecânica, mantendo tudo ali junto, fazendo funcionar o tempo todo. Então a gente tem esse filtro constante, né, de energia acontecendo o tempo todo. Tá chegando e-mail aqui. Vou fechando. Gente, tá chegando e-mail, alguém falando que tá sem... Não tá conseguindo ver a imagem. Vocês estão conseguindo me ver?
Gente, oi, tá ok? Eu acho que esse aqui é aqueles comentários antigos, né? Tá chegando aqui bastante e-mail. Vou só deslocar isso aqui para cá. Vou reduzir só um pouquinho. Perdi um pouco o fio da meada aqui. Vamos lá. Beleza. Desculpa, pessoal. Lembrando que é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui. Mas é bacana. Vamos lá. Então, a gente tem o funcionamento físico do orgonite, que é isso que eu falei. A gente tem essa máquina, digamos assim, né? Que segue um estudo, que segue um estudo científico com proporções físicas, um estudo nada holístico, nada místico, né? Eu gosto muito de falar desse assunto porque quando você apresenta o orgonite para uma pessoa, você tem que ter argumentos, certo? Se você só falar do lado terapêutico, do lado holístico, do lado dos cristais, do lado místico, muitas pessoas que têm a consciência desperta, né, vão entender. Mas muitas pessoas vão ficar aquela pulguinha atrás da orelha, vão dizer, pô, é só uma peça de resina bonita ali, né, o cara faz com amor, tudo bem, pode ser legal. Existem pessoas que têm que ter aquela prova, né, para acreditar. E essa explicação que eu passei para vocês é comprovado, não é nada criado, né, por ninguém. Então é muito bacana. E como eu falei das duas teorias, que para mim os metais conduzem, né, a energia, existe outra teoria que dizem que o metal repele as energias da peça. Então o orgonite vai estar puxando ali, né, a resina, o cristal vão estar captando essa energia, o cristal transmutando, purificando e os metais vão estar repelindo. Então, basicamente, a gente tem o quê? Um positivo e um negativo, como se fossem duas teorias que vão dar no mesmo resultado. Vai de cada um qual se encaixa melhor na sua linha de raciocínio, na sua linha de pensamento, para poder aplicar, explicar e trabalhar em cima disso. De qualquer maneira, tem que conter os três elementos: resina, cristal de quartzo e metais. Então, basta conter esses elementos na proporção correta, né? Que eu já vou falar sobre isso, e se repele ou se ele capta as energias é apenas a teoria que você escolher para, né, na sua linha de estudos, de ensino, enfim. Isso é muito legal. Os três elementos em proporção, certo? Também tem duas teorias aqui. E eu uso uma teoria e a outra ramificação que segue a mesma base. Material orgânico e material inorgânico. 50% de material orgânico, 50% de material inorgânico. Então, o que é orgânico e inorgânico? Inorgânico a gente vai ter os metais, orgânico a gente vai ter a resina, certo? Na outra teoria, o cristal de quartzo, entra como orgânico. Então, vou explicar pela minha teoria depois, cabe a cada um também ver qual fica melhor. Se você tem 50% de metal, 50% de resina, você concluiu, né, o material orgânico e inorgânico. É obrigatório o cristal de quartzo. Quantidade, quanto você achar melhor. Quanto mais você colocar, melhor. Né? Não vai colocar muito pouco, que esse é o agente purificador. Então você não vai poder colocar uma pequena quantidade, ou muito, né? Quer colocar bastante? Coloca. Quanto mais, melhor. Então por isso que eu não gosto de somar no orgânico, porque você vai acabar colocando às vezes muito cristal de quartzo, reduzindo a resina, e eu acho que fica um pouco desproporcional. Essa é a minha linha de raciocínio, como eu, né, aprendi, como eu estudei. Eu acho que fica mais fácil de a gente conseguir fazer essa proporção usando metais e resina na mesma proporção e adicionando cristal de quartzo conforme a gente sente no momento. Lembrando que é obrigatório, né? Mais embaixo tem ali, vou falar sobre isso. Aliás, acho que eu já até pulei, né? Essa parte aqui eu já joguei para cá, mas tudo bem. Vamos seguir a linha que tá bacana. Então, a gente tendo a proporção orgânico e inorgânico, tendo o cristal de quartzo, a gente tem o orgonite. Aí é uma dúvida muito comum. E eu desenvolvi uma maneira de lidar com isso. Por quê? A pessoa me pergunta, professor, eu coloquei 300 gramas de resina e coloquei 200 gramas de metal. Coloquei o cristal de quartzo, uma quantidade bacana. Eu tenho orgonite ou eu não tenho orgonite? É só a gente fazer uma lógica, né, gente? Se você tem 300 gramas de orgânico, 200 gramas de inorgânico, você apenas tem uma sobra
de 100 gramas de orgânico. Se você juntar esses dois elementos aqui na mesma proporção com o cristal de quartzo, você tem um orgonite. Você tem um orgonite com uma sobra de 100 gramas de material orgânico, mas você continua tendo orgonite. Essa é a minha explicação para quando me perguntam isso. Eu estudei e alguns estudos dizem que não, que tem que ser 50-50, senão não funciona. Eu discordo disso. E alguns que eu li, que fez mais sentido para mim, é a mesma visão que eu tenho. Então eu passo para vocês a minha explicação e a minha visão sempre, né? Livre-arbítrio de cada um, concordar ou não concordar. Peraí. Beth, se a pessoa estiver no link antigo, não vê mesmo. Gente, será que tem alguém que está tentando participar e não está vendo? Vocês vão ter que me desculpar, mas eu vou ter que arrumar isso aí. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar acessar. Tá, fechou. Consegui resolver. Agora aquele vídeo, o primeiro vídeo já foi deletado. E quem acessar pelo meu link da bio já vai conseguir entrar aqui no vídeo que a gente está fazendo. Pronto. Fechou. Agora eu vou vir aqui nas perguntas, que alguém já fez pergunta. Eu quero achar. Metais condutores. Aqui. Diego, da Eliana. Diego, o metal na parte visível também entra na pesagem? Sim, também entra na pesagem, Eliana. Quando eu explico, né, no curso, e também vou explicar aqui para vocês isso, quando eu explico que você vai fazer uma peça, é sempre bom anotar, né? Eu anoto tudo. Agora eu já tenho uma noção grande dos meus moldes, né? Eu já sei, 4 anos fazendo, eu já tenho uma noção de quanto eu gasto de resina, então eu sei quanto colocar de metal em cada tamanho de peça, né? Isso com a prática você vai melhorando isso. Mas é sempre importante pesar, assim, o metal que está na parte visível, né, em cima, no meio da pirâmide, ele conta também com o material inorgânico, tá? Respondendo essa pergunta. Fechou. Gente, vai mandando pergunta aí e vamos ver onde é que a gente parou. Alguém me lembra onde é que a gente parou? Por favor. Quem está assistindo é mais fácil. Eu acho que foi aqui na parte do físico, né? Falando da estrutura física do orgonite. Me confirmem, por favor. Bom, gente. Ah, sim, boa, Eliana. Obrigado, cara. É sempre importante você estar aí, que vocês vão me ajudando, tá? Quem está assistindo a aula é muito mais fácil do que quem está aqui falando, tá? Então, como eu expliquei ali, fica a sobra, né, de 100 gramas de material orgânico. Então, como eu disse, ao meu ver, isso continua sendo um orgonite. Isso é uma dúvida muito, muito, muito... Chega a ser chata na internet, porque às vezes a pessoa vai lá ver um orgonite, né, que está com pouco metal, por exemplo, mas isso engana, porque você pode usar metais pesados internamente, né? E a pessoa só vê um pouco de limalha e já vai julgando, dizendo, não funciona. Então, eu acho legal tirar da cabeça essa ideia de orgonite que não funciona. Tem cristal de quartzo, tem metal, tem resina, ele vai funcionar. Pode ser numa proporção menor ou numa proporção maior. É feito com amor, é feito com positividade, é colocado energia naquela peça, então eu acho que não tem como não funcionar, certo? Eu acho que isso é uma questão bem bacana para a gente anotar, memorizar e sempre estar levando com a gente. Falamos da parte física, da estrutura que funciona o orgonite, agora vamos entrar na parte energética. Não adianta você fazer um orgonite com a proporção 50% orgânico, 50% inorgânico, medidinho, pesadinho, tudo no automático, fazer essa peça apenas para vender, para trazer um lucro para você,
e ok, você está vendendo orgonite. É muito além disso, tá? O orgonite é amor. Eu defino como orgonite é amor. Você tem que amar o que você faz. Tudo que você faz com amor, você consegue transpassar esse sentimento, né? Passar esse sentimento ali para o que você está fazendo. Né? Você vê um cantor cantando uma música com amor, aquilo você vê que é feito com amor, você sente que a vibração do amor que está naquilo. E o orgonite não é diferente. Então você tem que fazer com amor. Você deposita a sua energia. Você coloca, né, a sua energia naquela peça. Isso reflete, tenha certeza que reflete. Já vi vários orgonites que é lindo, tá? Já vi orgonites pessoalmente em lugares que eu fui em lojas, enfim, que eu peguei na mão e é bonito, é bem feito, mas falta. Não estou julgando quem fez, né? Sensação, a gente sente. Assim como a gente às vezes vê uma pessoa falar, meu santo não bateu, sabe? É sensação. Você está sentindo as vibrações ali. Então, o lado energético do orgonite é muito forte. É tão quanto, né, o lado físico. Então tem que ter o equilíbrio desses dois. Essa proporção tem que funcionar, né? Você tem que fazer os ajustes físicos para a gente ter o funcionamento que foi feito estudo, né, que passaram para nós há muitos e muitos anos essa técnica, e você tem que fazer com amor, você tem que fazer com positividade, você tem que colocar as intenções verdadeiras naquela peça, né? Isso é legal porque quem já fabrica, que está aqui, uma grande maioria que está vendo esse vídeo, já fabrica orgonites. E você sabe que na hora que você está fazendo uma peça, você fala, eu vou fazer ela assim, vou colocar esse cristal de quartzo aqui, vou colocar essas pedrinhas e tal. E você começa a fazer e você começa a mudar. Não, mas não vai ser assim, vai ser assim. Começa a vir, você começa a receber canalizações, né, para fazer essa peça. E isso é você estar aberto, você está com o coração aberto, com a mente aberta, você está conectado, sabe? Enraizado com o teu propósito. Isso vai fluindo, você vai fazendo e aí você vai ver o resultado. Se você começar uma peça e fizer ela certinho do jeito que você quer, você fez aquilo meio que no automático. Mas você já tinha canalizado, tinha feito, tudo bem, vai funcionar, você colocou. Mas eu acho lindo quando a gente começa a receber esses insights. Parece que chega a dar um arrepio, assim, sabe? Da sensação. Até abrir um pouco aqui meu coração com vocês, que não está sendo fácil para mim agora, essa fase que a gente está de mudança, que eu estou sem fabricar, eu estou sentindo muito, sabe? Eu estou sentindo a falta de estar fazendo isso, a falta de estar em contato com isso, de estar produzindo isso, de estar passando esse amor, de estar fazendo o que eu amo, sabe? Tá sendo uma barra aqui. Só um desabafo aí. Agora eu vou responder um pouco de perguntas, que já tem bastante perguntas aqui. Deixa eu ler. Sim, Cláudia, é isso mesmo. Rafael, boa pergunta, querido. Aqui, ó. É necessário ter sempre um cristal de quartzo ou pode ter outras pedras? Para o funcionamento do orgonite, segundo o estudo, sim, é necessário conter cristal de quartzo, obrigatoriamente. Eu ia falar nisso aqui embaixo, mas já estou misturando essas duas partes aqui, depois eu troco aqui para vocês entenderem. Tá? Aqui, ó. Então vamos entrar nesse assunto aqui. Vou colocar aqui e apagar. Perfeito. Rafael, tem que conter cristal de quartzo? É obrigatório? Sim. Pode conter outros cristais. Aí entra o que muita gente confunde às vezes na internet sobre o orgonite. Se você quer fazer uma peça voltada para o amor, para a união familiar, né? Você quer fazer essa mesma peça já com prosperidade, proteção, você vai fazer o quê? Você vai usar a cristaloterapia, que é um conhecimento milenar, muito antigo, que a gente sabe que os cristais têm o poder, têm os benefícios dele, então você adiciona esses cristais dentro do orgonite, fazendo o mesmo efeito, colocando esses átomos deles em alta vibração, potencializando os efeitos, os benefícios desses cristais. Então você vai ter sim um orgonite com diversos benefícios, mas é obrigatório ter o cristal de quartzo para ser um orgonite, certo? Essa pergunta é bem bacana e muita gente faz. A Ramona vai mudando, né? Sim.
Então, Maria Dete, outra pergunta polêmica que a gente tem aqui, né, no meio, no nosso mundo dos orgonites. Ametista, quartzo verde, quartzo citrino, que seja, né, os outros cristais de quartzo, se eles podem substituir o cristal de quartzo. Eu li todos, toda essa minha caminhada eu li que não pode, tá? Então eu não posso passar para vocês criar uma coisa da minha mente e dizer que pode. Os estudos falam que não, que quando foi feita a pesquisa era feita com cristal de quartzo. Eu acho que é muito certo a gente obedecer, digamos assim, né, as regras dos estudos que foram feitos em cima do nosso orgonite. Então eu não recomendo substituir nada pelo cristal de quartzo. Dimas, porra, show de bola, querido. Show de bola. Muito bacana. Vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Aqui. Juliana, e as duas perguntas se combinam aqui. Vamos começar. É bem importante falar da limpeza dos cristais. Gente, a gente trabalha com cristal e eu acho que todo mundo que trabalha com cristal sabe, né, da importância de tá trabalhando com uma matéria purificada, uma matéria limpa. É como se você fosse fazer, imagina, um orgonite, pegasse o seu cristal, botasse ele no barro e depois colocasse ele na peça. O que vai acontecer quando você jogar a resina? Vai sujar. Imagina isso energeticamente, né? Não precisa fazer muita coisa. Existem diversos rituais, diversas maneiras de purificação, de limpeza, né, de programação de cristal. Aí é bem amplo falar da cristaloterapia. Mas basicamente vou dar uma resposta para o Dimas, que é legal isso, e para vocês saberem também. Faz uma limpeza energética no seu cristal, né, inclusive no seu material todo, no seu trabalho todo, mas especificamente dos cristais. Lava ele em água corrente, lava com sal grosso, né? Emana positividade, incensa alguma coisa, crie o seu próprio ritual de purificação, busque na internet, mas faça de coração. Isso é muito importante para você ter uma peça bem construída energeticamente. Juliana, precisa fazer a limpeza? Olha só, é como eu disse, né? Se você não fizer a limpeza, você vai estar trazendo as cargas energéticas por onde aquele cristal passou. Todo o trajeto que ele foi, desde o garimpo até estar dentro da sua peça. Então, obrigatório? Não digo que seria, né? Não posso julgar quem não faz, mas eu recomendo 100%. Sim, Dimas. Eu sei que é um cara que trabalha muito com esse lado, né? Você já é um grande mestre aí dessas outras terapias. E sim, tudo que você soma, né? Tudo que você coloca, tudo que você agrega é valioso. E você pode ter certeza que isso vai refletir no resultado das suas peças. Não digo no resultado visual, estético, no resultado energético, na potência, sabe? No feeling. Quando a pessoa abre a caixa, pega na mão, ela fala, pum. Parece que, cara, tem cada depoimento lindo de pessoas que choram, de pessoas que não conseguem, que travam, assim, sabe, ao receber uma peça, porque você está mandando uma carga, né, de energia para ela. E sem dúvidas é muito bom quando você agrega qualquer tipo de sensações boas, de sentimentos bons, de, né, benefícios para a sua peça. O cristal, o Ivanley, vamos lá. O cristal em pó faz o mesmo efeito? Basicamente, sim. Falando que a gente tem os átomos muito menores do que os tamanhos, né? A gente pega uma peça de cristal de quartzo grande, ela tem na sua essência lá, os átomos são muito pequenos. Então o pó, o cascalho, né, o farelo ali vai ter também o mesmo efeito, porque é feito da mesma coisa, né? Digamos que não deixa de ser cristal de quartzo por ser pequeno, certo? Tá, vamos voltar aqui, gente, que senão eu me perco todo aqui. Então a gente falou aqui o que tá bacana. Eu tinha falado aqui o que é obrigatório, né? O que é obrigatório para a gente ter nos orgonites são os três elementos que eu falei, né? O orgânico, inorgânico, cristal de quartzo. O que não é obrigatório, né? Que a gente vê por aí, fica da criatividade de cada um, né? Você tem uma área para trabalhar, você tem um espaço ali para poder trabalhar a sua criatividade. Então,
Você pode trabalhar crenças, né? Coloca uma imagem de Buda, coloca uma imagem de Nossa Senhora. Você pode trabalhar religiões, né? Isso aí que eu estava falando, religiões, crenças religiosas. Pode trabalhar apenas arte, né? Colocar uma flor, né? Alguma coisa que você queira, um elemento da natureza. Fazer para o lado do xamanismo, fazer para o lado do psicodelismo, não sei se assim se fala, né? Colocar, enfim, o que não é obrigatório vem da criatividade, certo, gente? Então, os obrigatórios foi o que a gente falou, né? Cristal de quartzo, resina, metais. Os não obrigatórios aqui, os não obrigatórios, vêm da criatividade de cada um, certo? Tá. Como são feitos os orgonites? Opa, vamos lá. Como são feitos os orgonites aqui? Essa aqui, vocês vão até achar um pouco engraçado a maneira que eu vou explicar isso aqui, porque vocês já trabalham com isso, vocês já fazem orgonite, mas como eu disse, muitas pessoas estão descobrindo isso, estão chegando agora, estão vendo esse vídeo ou vão ver esse vídeo e não entendem nem como é feito um orgonite. Então, deixa eu ver se eu acho a minha telinha aqui, para mim poder me ver. Aí. Isso é um molde de silicone, gente. Eu estou falando isso para os principiantes. O orgonite é feito aqui dentro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quase todas as pessoas que eu contei, né, que eu mostrei o orgonite quando eu comecei a fazer, perguntaram assim, nossa, mas como é que fica flutuando as pedrinhas ali? Como é que se amarra elas para elas não cair? Parece bobeira, né? Parece que é tão óbvio, mas tem gente que não sabe. Então a gente tem que atender todo mundo, né? E o orgonite é feito dentro de um molde de silicone, assim. Ele é feito de ponta cabeça. A gente vai colocando os elementos, vai fazendo as camadas. Conforme a camada seca, você apoia um objeto, faz outra camada e isso faz esse efeito de que ele fica flutuando. Então o orgonite é feito em um molde, não especificamente de silicone, eu já vou entrar nesse assunto dos moldes, mas ele é feito dentro de um molde, a resina é feita por camadas, que vai secando e dando suporte, né, sustentação para os elementos. Depois a gente desmolda dessa maneira, tirando para o outro lado, né, e sai a peça. É uma explicação bem básica, bem simplificada, porém, eu sei que vai ser útil para alguém, tá? Não adianta dar risada aí não, é verdade. Tá aqui, ó, explicação básica para iniciantes, porque realmente tem gente que tem dúvida sobre isso e eu acho importante falar. Qual o custo de uma peça? Aqui, essa pergunta aqui também muita gente tem. Valores financeiros, gente. O que inclui em valores financeiros? Resina, cristais, lixas, símbolos, os principais, só vou colocar os principais aqui, não vou colocar, né, entrar em mínimos detalhes sobre os valores financeiros. Vamos colocar aqui o que mais pega, digamos assim. Então a gente tem, para você ter um custo de uma peça, primeiro você vai falar dos valores financeiros, depois valores energéticos. Então você vai ter que fazer um cálculo básico. Parece também, aqui. Parece bobeira, mas é também uma dúvida que muita gente tem. Diego, eu não consigo precificar a minha peça. Eu não consigo saber quanto eu gasto. Eu não sei por quanto vender. Isso é uma dúvida comum, tá? E vou falar sobre isso agora. E vou ser bem claro, bem transparente, tá? Então, vamos lá. Pessoal, você vai ter que somar o que você gasta de resina, o que você gasta de cristais, o que você gastou de lixa e quanto você gastou de símbolos. É apenas uma somatória. Se você tem as anotações para fazer proporção orgânica e inorgânica, você sabe quanto você gastou de resina em peso, você sabe quanto você gastou de metais, que vai ali, vamos colocar metais aqui também.
Em peso, você já tem dois desses valores. Você sabe quanto você comprou o cristal? Ah, eu comprei cristal por quilo, Diego, eu peso. Se você achar melhor dessa maneira, sim. Mas os cristais, hoje a gente compra pontas de cristal de quartzo, não chega a ser um preço absurdo. Tem no Mercado Livre, acho que por R$ 35, R$ 40 o quilo. Né? Então você aproveita bastante, mas é um valor. Então tem que ser somado. Da maneira que você quer, por unidade ou por peso, vai dar no mesmo, beleza? As lixas também é muito simples. Poxa, eu usei duas lixas dessa, duas dessa, duas dessa, duas dessa. São 4 lixas, 8 lixas, a R$ 2 cada uma, vai R$ 16 de lixa. É simples? Parece simples, mas tem gente que se confunde. Então você vai ter que fazer o quê? A soma do que você gastou. Somando isso aqui, você vai ter um valor final. Financeiro, valor em dinheiro. Vou colocar aqui. Isso aqui é básico, é matemática, não tem muito erro. Aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Gastei na peça 20, vamos pôr com resina, com tudo, uma pirâmide padrão, gastei R$ 40. Vamos lá. Meu custo na peça foi R$ 40. Ok, poxa, se eu vender ela por 80, eu estou tendo 100% de lucro. Bacana. Aí que está o X da questão. Aí a gente tem que falar sobre valores energéticos, pessoal. Energéticos aqui eu vou colocar e físicos. Tá? O que acontece? Você dedica o seu tempo, que é uma das coisas mais valiosas que nós temos hoje. Tô entrando nisso, Alessandra. Tô falando disso agora. Você tem o seu tempo, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje. É muito importante. Você tem o que a Alessandra falou ali, o desgaste físico, que a gente passa horas em pé fazendo uma peça, a gente fica usando máscara, querendo ou não, passa um pouco de partícula que você está respirando ali. A gente às vezes corta o dedo com estilete, às vezes a gente lixa a ponta do dedo, a gente faz força assim com a máquina para fazer o acabamento, né? Existe um desgaste físico nisso, né? E, obviamente, o desgaste energético. Esse ponto aqui, ó, que é muito importante, porque a gente doa muito. A gente está o tempo todo doando. Quando você está fazendo alguma coisa, você está doando a sua energia positiva. Você está doando o seu amor, está doando o seu carinho. Você está colocando naquela peça coisas boas e isso está sendo tirado de você. Por isso que a gente está sempre em constante, né? Buscando, né? Está sempre em alto astral, em alto astral, está sempre buscando coisas boas, está sempre se positivando, meditando, fazendo yoga. A gente tem que buscar fontes para manter essa nossa energia boa para poder fazer as peças, porque desgasta, né? Então aí entra assim, poxa, você fez a peça por 40. Você acha que todos esses desgastes aqui que eu falei, soma só mais R$ 40 para você vender a sua peça? Não estou colocando preço na peça de ninguém. Eu estou explicando a precificação de uma peça de uma maneira direta, transparente, tá? Não quero que ninguém me leve a mal. Se você achar que está ok, ok. Você vai vender a sua peça por R$ 80, você vai ter esse lucro de R$ 40. E se para você tá bom, 100%, tá ótimo. Eu vendo uma pirâmide padrão a R$ 180. Porque eu sei que o meu tempo, o meu trabalho, o meu desgaste, tudo isso tem que ter valor, certo? Então eu vendo ela a R$ 180, ok, esse é o preço do Diego, essas são as minhas condições e é a minha energia de troca. Gosto de ser transparente nesse assunto. Muita gente me pergunta e eu fico sempre tentando, não, você está vendendo muito barato, poxa, não sei se teu preço, ou se você está vendendo muito caro também, ok. Eu estou sendo transparente falando da maneira que eu acho que deve ser pensado, tá? Então, pensando por todos esses desgastes que eu falei, pensando pelo tempo investido nas peças, eu acho que você tem que ter um lucro maior do que isso aqui nas suas peças. Beleza, gente? Vamos ver se tem alguma dúvida sobre isso, sobre precificação, sobre preço, sobre isso tudo que eu falei aqui, desgaste energético. Alguém tem alguma dúvida?
Acho que o pessoal não respondeu, ninguém tem dúvida. Ok. Vamos para a próxima. Já entra também aqui, quebrei o orgonite. E agora? Isso perguntaram para mim hoje no Insta. E também se encaixa aqui ó, no custo financeiro, tá? É um dos custos financeiros que eu não coloquei aqui, que vou entrar em detalhes nele agora, para a gente não perder o fio da meada, tá? Aqui. Desperdício. Isso entra peças quebradas, erros, porque a gente tem testes, e se você tem testes, você tem erros. E eu já vou mostrar para vocês um erro bem grandão. E você tem também aqui sobras. Ok. Pô, esses pontos aqui também é legal, tá? No desperdício você tem esses pontos aqui. Peças quebradas. Então eu vou falar primeiro dessa que está aqui embaixo nesse tópico. Se você quebrou um orgonite de uma maneira que você não vai poder entregar para o cliente, o que, que você faz? Primeiro você tenta consertar. Se você construiu, você consegue resolver, você consegue reconstruir. Né? Foi você que fez, poxa, eu tenho o poder de refazê-lo. Ah, Diego, poxa, quebrou muito, quebrou bem na ponta, vai ficar uma emenda. Ok, gente, tudo bem, refaz. Se você não gostar do resultado, você faz outra peça para essa pessoa e essa peça você faz uma promoção, bota ela com valor menor, evitando o quê? Desperdício, né? Sempre que você vê, minha peça trincou por dentro, Diego, errei o catalisador, o dia estava muito quente, ela trincou, não ficou bonita. Ela pode não ter ficado bonita para você, porque quem faz é muito exigente. A gente é muito perfeccionista e tem que tirar esse véu um pouco. Para alguém ela vai ser perfeita. E ela tem o funcionamento, ela tem positividade, ela tem tudo o que precisa. Então, para evitar desperdício, peças que trincaram, você faz o quê? Promoção. Tá? Aqui, ó. Faz promoção, para você não ter desperdício. Beleza? Peças quebradas que não tem conserto. Aí você quebrou uma peça, falou, Diego, não deu. Tentei consertar, tentei fazer de tudo, ela ficou realmente assim. Eu não quero entregar isso para alguém. Você não está de acordo com entregar isso para um cliente. Sabe o que você faz? Doação, gente. Doação. Olha só que coisa linda. Muita gente. Muita gente. Doação, ou até vou colocar aqui, sorteio. Muita gente quer ter um orgonite. Muita gente não tem condição também. Vai numa entidade beneficente, vai numa creche, vai no escritório de alguém, vai em alguma recepção, qualquer lugar que você achar que está precisando daquela energia boa. Ele está com trincado, ele está feio, está quebrado, ele está funcionando, ele tem funcionamento. Vai lá, faz uma boa ação, faz uma doação, entendeu? Eu acho que essa é a melhor maneira. Tem gente que descarta, que enterra, que coloca no jardim, coloca no quintal. Não deixa de ser uma maneira. Tudo bem. Eu particularmente prefiro a doação e o sorteio. Tinha né, na minha casa, agora a gente se mudou, na horta, nos orgonites que não deram certo, tudo, beleza. Fiz a minha parte lá para minha casa, para minhas plantas, para meu ambiente. Depois, as próximas foi tudo para doação e para sorteio. Maioria doação, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta por aqui para a gente continuar. Você tem alguma regra para colocar preço nas peças? Não, Joel, não tenho, querido. Não coloco regras em precificação, tá? Até porque tem peças que eu tiro do molde, eu olho para ela e eu digo assim, cara, essa peça aqui... Só que eu tenho uma margem, né? Se eu vendo, por exemplo, a peça padrão a R$ 180, eu não vou fazer uma peça padrão e botar R$ 300 porque eu achei ela muito bonita. Então isso não trabalha dessa maneira, por colocar regras em preço. Eu tenho o preço padrão e pode passar 15, 20 reais a mais ou 15, 20 reais a menos, também depende do que eu uso de cristal dentro ou do tempo que eu demoro a peça, né? Por exemplo, aqui, deixa eu dar um tab aqui e mostrar para vocês uma peça aqui de uma aluna minha querida, da Camila. Olha só, essa peça demora muito tempo para ser feita. São várias camadas para secar, vários cristais aqui colocados diferente e tal. Então, uma peça dessa você tem que cobrar mais por causa que você tem todo o tempo de fazer, os cristais que você colocou, enfim. Então, isso interfere na precificação, tá? Isso é muito importante. Obrigado pela pergunta, cara.
Aí, agora o pessoal começou a derreter aqui, ó. Só mandar pergunta. Isso que eu quero. Vamos lá. Marcos, pirâmide padrão aproximadamente vai ter uns 800 gramas, cara. De 600 a 800 gramas depende do molde padrão que a gente está falando, tá? Porque eu tenho molde 10 por 10, 11 por 11, 12 por 12, todas são pirâmides padrão. Então depende do molde que eu uso. Você tem que fazer o teste de acordo com o molde que você tem. Faz 3 peças, 4 peças, você já vai ver que pesando elas prontas vai ter bem parecido. Aí você tem um mínimo e um máximo, você tira uma média disso ali, tá? Bem tranquilo. Raio de atuação. Nossa, essa pergunta é boa, Silvia. Já vou falar dela, tá? Me cobra depois, senão eu vou perder aqui o fio da meada. Legal, cara. Isso aqui, ó. Parabéns, Rose. Isso mesmo. Hugo, eu acabei de responder ali, cara. Pirâmide padrão eu tenho de 10 a 12, tá? 10 por 10, era 10, 10 de base, por 10 de altura, 11 e 12 centímetros. Essas são as minhas padrão. Depende do molde que eu tenho. Porque, imagina, eu estou há quase 5, não, 4 anos e pouco fazendo orgonite. E os meus moldes antigos são os que eu mais gosto, então ele não estraga, né? Como tem pequenos riscos ou alguns furinhos, a gente lixa, então não tem problema, o molde não deixa de servir. A não ser que você rasgue ele, né? Vamos lá, beleza. Tá, ok, falei de quebrar o orgonite. Eu ia mostrar para vocês como evitar aqui, ó, nessa parte de sobras, gente. Evitar o desperdício com sobras. O que eu faço para evitar desperdício com sobras? Isso aqui. Por exemplo, tá? Olha só. Olha que coisa linda. Sobrou um pouquinho. Vou mostrar esse aqui que está mais marcante. Sobrou um pouquinho de resina verde. Mais fácil, né? Sobrou um pouco de resina rosa, de uma pigmentação de uma pirâmide. Eu preenchi até aqui. Deixei lá. Aí eu fiz a base de umas granadas sagradas, sobrou mais um pouquinho de preto. Aí logo depois sobrou um pouquinho de roxo, que eu joguei e se misturou aqui. E sobrou um pouco de verde. As cores não combinam na nossa paleta, se você for olhar. Mas olha que coisa linda. Aí eu joguei os cristais, joguei vários tipos de metais ali dentro. E pronto, eu tenho uma peça linda que me custou praticamente zero, porque era desperdício, que eu posso mandar de brinde, que eu posso vender, precificar, né, fazer dinheiro com isso, monetizar, digamos assim. Ou posso até mesmo colocar dentro de outras peças minhas. Então, essa é uma maneira muito bacana de você economizar desperdício. Outra, não está acabada, tá? Eu não fiz o acabamento. Fui lá agora, busquei no ateliê de tarde para poder mostrar para vocês. Isso aqui, gente, ó, são várias sobras de resina. E aqui dentro eu coloquei cristal de quartzo, eu coloquei metal, tá tudo unificado, tá tudo funcionando. Eu posso fazer um acabamento nela bem bacana, não vai ficar feia, tenho certeza disso, que vai ficar muito legal. E a gente pode fazer doação, fazer sorteio, fazer promoção, outra maneira, né, de você aproveitar sempre aí as suas sobras. Vamos voltar para minha tela aqui. E agora vou mostrar para vocês o desperdício dos erros. E depois eu vou entrar nesse mesmo desperdício aqui, lá embaixo, quando eu vou falar dos moldes. Com licença. Só segurar que é pesado o bichinho aqui. E aqui botar a tela cheia para vocês poderem ver. Vamos lá. Isso aqui é um desperdício grande. Os erros. Claro que não vai se tornar um desperdício, né? Porque eu vou lixar ela, fazer o acabamento e sem dúvida fazer um sorteio dessa peça grandona aqui. Olha só. Trincou aqui na frente. Oh, mamãe chegou, gente. Chega, mamãe. A Ana acabou de chegar, gente. Ela trincou aqui por baixo. Ela trincou por dentro. Olha só. É uma peça que era uma encomenda. Então, como era uma encomenda e a pessoa queria... Olha ali que chegou para dar oi. Oi, Cici. Manda um beijo. Ah. Então, gente, assim, falando de erros, a gente resolve dessas maneiras ali,
né? Fazendo sorteio, fazendo promoção. E aqui, erros acontecem. Erros acontecem. Aceite. Você vai errar, assim como eu erro. Anos de prática, olha só, peguei uma peça grande, e já no início dela, ela trincou e eu não percebi, continuei fazendo. Foi toda resina, foi todo cristal, foi cristal de quartzo, foi símbolo, foi um monte de coisa. Então, erros acontecem, tá? Se acostumem com isso. Deixa eu achar vocês aqui, cadê o chat? Aqui. Então tá, gente. Evitando aqui os desperdícios com sobras, as peças quebradas a gente faz sorteio. Fazendo tudo isso que eu falei para vocês aqui, vocês vão evitar muito o desperdício. Quase zero. Mas tem gente que não se atenta a esses pequenos detalhes que eu falei e acaba jogando fora resto de resina, acaba jogando peça fora, fica chateado, frustrado. Então, essas dicas que eu dei aqui são muito bacanas para você. Ser leve com os erros, ser leve com as sobras, com os desperdícios, com as trincas, enfim. A gente tem que ser leve. E isso reflete num geral, tá? Ponto. Valores energéticos, tempo, desgaste, falamos. Ok, quebrei o orgonite e agora? Foi o que a gente falou acima, né? Sobre desperdício. Fazer o que eu indiquei. Vamos lá. Será que vai dar tempo, gente, falar tudo hoje? Já é 8 horas, né? Vocês têm outra live. Bom, eu vou seguindo aqui. Quem tiver que sair, gente, fique à vontade, tá? Pode sair. Eu vou seguir aqui na live, porque eu tenho bastante coisa para falar e eu quero concretizar essa aula para deixar tudo pronto. Faltam apenas esses 3 itens aqui que eu quero mostrar sobre os cristais, onde encontrar materiais e os tipos de molde, quais são os prós e os contras de cada um desses aqui. Por que cristais transparentes e foscos? Por que eu estou falando sobre isso? Porque é uma dúvida comum e é uma dúvida que até pessoas mais experts, né, digamos assim, mais experientes, já fazendo orgonite, ainda cometem. E depois que cometem o erro, acabam percebendo o porquê, né? Quando você coloca um cristal muito transparente, não sei se vai dar para ver a diferença, eu vou até mudar a tela aqui, para eu poder mudar para vocês. Aqui. Esse cristal aqui, ó, ele é um cristal bem transparente. Talvez no vídeo não dê para ver bem, tá? Mas, por exemplo, esse outro aqui, ele já é mais fosco, ó. Ele é mais esbranquiçado, tá? Esse cristal, ele é muito mais bonito fora do orgonite. Quando você coloca ele dentro do orgonite, ele fica quase transparente. Quase some dentro da peça. Aí você vai lá, coloca um cristal todo bonito, né? Às vezes até lapidado, assim, bem transparente, dentro da peça e ele some. Ele fica quase não dá para ver. Por isso, opte pelos cristais assim, ó, mais foscos, ó. Esse aqui é bem fosco, acho que esse aqui vai dar para ver bem a diferença, né? Ó, bem fosco, bem esbranquiçado, bem craquelado. Por quê? Porque ele não vai sumir dentro da peça, ele vai destacar. As partes que são transparentes vão ficar mais transparentes e os esbranquiçados vão ficar lindos. Então, pontos positivos nessa dica. Custo-benefício. Por quê? Os cristais mais transparentes são mais caros. E às vezes você vai comprar e o que você faz? Opta pelos mais transparentes, porque você pega e acha mais bonito. E acaba que eles vão se sumir dentro da peça e você vai ficar com um efeito meio estranho, não era aquilo que você queria e você acabou pagando mais caro por isso. Então, sempre opte pelos cristais mais foscos, eles vão ficar mais bonitos dentro da peça e eles têm um custo-benefício muito melhor, porque eles são de qualidade inferior para as gemas, digamos assim, a gema, não sei como é que se fala, né? Mas, enfim, para quem comercializa cristais, eles têm um custo mais baixo e vale mais a pena usar eles, os foscos, dentro das peças. Onde encontrar os materiais? Outra dúvida que muita gente tem, né? E quem já é meu aluno aí sabe, mas quem por agora pode ter essa dúvida ainda. Então,
Opa, me perdi aqui. Cadê vocês? Aqui. Vou. Vai lá, Alessandra. Vai lá, gente. Quem tiver aqui na mentoria pode ir, tá? Fica à vontade. Eu que extrapolei o tempo aqui, falei um pouco demais, né? Mas tudo bem. Onde encontrar os materiais? Eu vou deixar, para facilitar esse item aqui, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo no YouTube, que tem ali a empresa que vende resina, a Redelize. Tem também o Sir Jones, que vende as limalhas, né, que entrega materiais de alta qualidade, vários tipos, né, de limalhas para você fabricar suas peças. Um site, Cristais de Curvelo, que tem cristais com um preço muito bom de atacado. Vou deixar também o link da Conecta Biju, que é onde eu compro os símbolos, que são os símbolos que a gente coloca dentro dos orgonites. Então eu vou deixar esses links ali para facilitar para vocês. Quem conhece, ok, desconsidere. Quem não conhece, vai ficar sabendo, tá ali embaixo os links, beleza? Agora, gente, tipos de molde. Tipo de molde. Isso aqui é muito importante. Quem vai ficar aí na live, na aula, manda um eu aí, só para me saber. Manda um euzinho ali para me saber quantas pessoas vão ficar aí. Ah, legal, bastante gente aí. Maravilha. Boa. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Só vou responder a Márcia rapidinho aqui, Márcia. Aqui. Falar um pouco sobre o campo de atuação das peças. Legal. Um estudo básico, a gente trabalha com proporção peso, material orgânico, né? Essa peça tem aproximadamente 800 gramas de material orgânico. O que a gente simplifica para ter um cálculo de atuação? 25 metros quadrados por quilo de matéria orgânica. Tá? Isso é um meio termo do caminho ali. Então, tendo essa conta, vou até deixar salvo aqui só para campo de atuação. Isso aproximadamente, tá, gente? Aproximadamente 25 metros quadrados. Por quilograma de matéria orgânica. Isso é um aproximado, digamos assim, né? Não tem como medir exatamente, a não ser com uma máquina que eu fiquei conhecendo. Já faz uns 2 anos atrás eu fiquei sabendo dessa máquina e ela custa acho que 30 mil euros lá fora, na Europa. Eu vou buscar saber o nome dessa marca certinho e ver se, quem sabe um dia alguém tenha isso, né? Algum profissional da área que trabalhe com ela ofereça para a gente poder fazer esses testes mais precisos e a gente vai poder fazer realmente, tá? Mas isso eu vou ficar devendo para vocês de agora, que era uma coisa que eu nunca mais tinha ido atrás, mas agora me deu curiosidade também, porque como eu alcancei bastante gente na área, pode ser que a gente consiga alguém que tenha essa máquina, né? E que ceda, nem que eu tenha que pedir para alguém ir lá fazer os testes e tal. Mas bom lembrar sobre isso e bom vocês saberem também que existe essa máquina para fazer essa medição, tá? Depois eu acho e também vou postar aqui na descrição, depois vocês podem rever a aula e tá lá embaixo o link sobre uma matéria sobre essa máquina que eu estou falando aí. Gente, vou entrar então aqui nos tipos de moldes, tá? Os prós e os contras de cada molde. Eu vou começar aqui falando do terror de todo mundo que começou orgonite sem um curso ou sem alguém para ajudar, tá? Vou colocar aqui, ó, terror. Metal, vou chamar de terror. Eu não tenho nenhum. O que me sobrou foi isso aqui, ó, tá? Que era a base, onde ficava o molde, digamos que ele vinha um molde assim de metal e você coloca ele aqui em cima, né, para nivelar e fabricar com ele assim. Então ele é feito desse material, é chapa galvanizada, você encontra no Mercado Livre
ele é muito bem feito, tá? O pessoal que faz esse molde, eles... Vou botar aqui. Ó, o pessoal que faz esse molde aqui, eles fazem muito bem feito, tá? Poxa, o problema não está na fabricação do molde. O problema está no material. Cara, isso aqui, ele esquenta demais. É horrível para desmoldar, tá? Entorta as peças. É um caos, é um terror. Esse aqui eu não recomendo, né, para ninguém. Se alguém desenvolveu técnica, sofreu, desenvolveu, consegue usar, bacana, mérito seu, porque é um molde barato. Então ele é, vou colocar bem especificado aqui, ele é barato, mas hard de usar, tá? Difícil de usar. Eu não consegui ter bons resultados com molde de metal, mas eu vou dar uma dica bem legal. Para que serviu esses moldes de metal? Você pode usar eles para fazer matriz. Vou explicar isso aqui. Seguinte, comprei um molde de metal, enchi ele de resina, fiz uma pirâmide só de resina, tá? Era uma grandona. Na época que eu fabriquei a primeira peça grande minha de 30 centímetros, não existia molde de 30 centímetros para vender. Ninguém tinha. Aí eu mandei o cara fazer uma dessa aqui, especialmente para mim lá, fiz 27, 17 por 17, tá? Aí fiz a peçona de resina, lixei essa peça toda, fiz o polimento, deixei ela impecável como eu queria e fiz uma caixa de MDF, comprei borracha de silicone e fiz o meu próprio molde. Então, foi útil para mim. Pode ser que você queira tentar fazer seu molde, né? E comprar esse molde de metal é barato. Você vai ter a matriz, você pode fazer o acabamento nela e depois fazer o seu molde ou os seus moldes ou até vender molde. Então, é um terror, mas eu lembrei que ele serve para alguma coisa. Então, ele serve para você poder fazer matriz e tirar moldes. Ok? Vamos lá. O nosso famoso e queridinho molde de silicone. Queridinho para alguns, né? Depois vamos falar do HDPI, que também tem gente que gosta muito dele. Ó, o Dimas, ó. É isso aí, cara. Você também fez com ela matriz, né? Com molde de metal. Legal, bacana. Sérgio, a Giovana respondeu ali, me atentei a te responder, me perdoa, tá? Por ter passado e não respondido. A Redelize não envia, eu acho que não envia para Portugal, mas o frete vai sair caro para ti, cara. Se você quiser, eu tenho alunas e alunos em Portugal e eu posso pedir para eles te indicar um lugar para comprar resina aí em Portugal. Manda um direct para mim ali no Insta que eu te ajudo com isso, tá? Fica tranquilo. Voltando aqui. Molde de silicone, o nosso queridinho. Molde de silicone. Vou pegar um aqui, que eu já deixei meio na mão. Tá sujinho, mas tá aqui. Gente, isso é um molde de silicone. Muitos de vocês já conhecem, já trabalham com ele, né? Mas eu estou mostrando para quem ainda não conhece. Esse meu é um molde bem antigo. Eu já tenho esse molde, ó, chega a estar até meio mole já, há uns 3 anos pelo menos, tá? Molde de silicone, ele é muito bom. Por quê? Ele retém temperatura, ou seja, a peça começa a esquentar, o silicone... Vou mudar para outra tela para poder ir escrevendo aqui. Os pontos positivos do molde de silicone. Então aqui está o ponto negativo do de metal. Vou separar para vocês entenderem mais, se quiserem fazer uma anotação, né? Os pontos negativos de silicone, desculpa, do de metal, e aqui o ponto positivo. Desculpem só, a Cecília tá brincando cano no quarto ali, gente. Pode ser que tenha uns barulhinhos de neném atrás aqui, tá? Então aqui ficou bem, bem certinho, ó, os pontos negativos do de metal e os pontos positivos, beleza? Ok. E aqui vamos falar então dos de silicone. Negativo vou deixar depois. Ponto positivo.
retém calor. Isso é muito importante, tá? A peça começa a esquentar, o silicone puxa o calor para ela, evita o quê? Trincas. Isso é muito bom, a gente não quer peça trincada. Outro ponto positivo, desmolde. O desmolde dele é muito bom. Você só puxa para os ladinhos, vira, saiu a peça. É muito prático para desmoldar. Outros pontos positivos. Cara, eu acho que tem muita coisa positiva ali. Só, a minha técnica é quase toda, né? Eu faço no de silicone, então para mim é um dos melhores. Eu só uso de silicone, aliás, só uso não. Eu uso para fazer peças maiores, algumas peças específicas, o de HDPE, que eu já vou falar sobre ele. Então vamos lá, pontos positivos aqui, ok, do molde de silicone, é o mais recomendado e o mais usado, tá? O mais usado é o de silicone. Ponto negativo, gente. Óleo mineral. Não sei se vocês sabem disso, na composição do nosso molde de silicone ele tem óleo mineral. Então, o que faz o solvente da nossa resina entrar em contato com o óleo mineral faz ele ficar com aquela camada grudenta. Que a gente tem terror, né? Você tira a peça, ela tá linda, você encosta o dedão nela, toda grudenta, toda melada. Aí fica digital e você fica doido, tava tão linda. E não tem jeito. Por quê? Essa película que ficou em contato com o silicone e com o óleo mineral da composição dele, criou essa camada grudenta. Então, esse é o ponto negativo, ele fica grudento e a gente tem que fazer um acabamento mais detalhado, consequentemente demorado, e gastar mais lixas, e gastar mais tempo, e enfim, vocês sabem como que é o procedimento, né? Vamos falar aqui. Eu acho que esse é um dos únicos pontos negativos, tá? Do molde de silicone, que é essa camada grudenta. E talvez um outro ponto negativo, que seria dele aqui, se ele for de silicone muito mole, ele pode entortar, né? Então, não comprar moldes de silicone fino, com as paredes muito finas, tipo esse aqui, ó. Olha só, tá vendo que ele já está entorta só aqui, ó? Só que esse aqui, ele vem dentro de uma outra proteção que eu vou mostrar para vocês. Preço, Fábio, boa, bem lembrado, Fábio. Esse aqui tem um ponto positivo também. Preço. E esse aqui chega a ser um ponto negativo, tá? O preço, porque o silicone é caro. Não é do pessoal que vende o molde não, tá? Porque se você for comprar borracha de silicone para fazer o teu molde, você vai ver que é caro. O borracha de silicone eu acho que tá R$ 40 o quilo, né? O molde, poxa, esse molde que eu mostrei para vocês aqui, cara, não escapa de 3 quilos, eu acho, tá? Facilmente. Então, se você botar ali só de material para fazer ele, 4, 8, 12, 120, aí você vai colocar mais a mão de obra, mais a estrutura, né, o tempo, a margem de erro que pode acontecer da bolha. Não é caro. Ele é um produto com valor elevado. Então, o preço chega a ser um ponto negativo no molde de silicone, tá? Silicone... Ah, beleza, Silvia. Boa pergunta, tá? Silicone branco ou azul? Existe diferença. Existem silicones bons azul e bons branco. A diferença não está na cor. Normalmente, os silicones de melhor qualidade são os brancos, tá? Inclusive a Redelize tem o RX32, que é um silicone de melhor qualidade, que ele é branco. Normalmente os melhores são brancos. Perdão. Mas tem também silicones bons da cor laranjado, eu acho, ou mesmo no azul, tem silicones bons. Então depende da quantidade, da qualidade do silicone, tá? Não da cor. Beleza? Vamos lá, agora eu vou falar do HDPE, que muita gente conhece como Fimolds, que é o site lá da Bulgária que vende esse tipo de molde. Então eu vou abrir a minha tela aqui e mostrar para vocês o que é um molde de HDPE. É isso aqui. Para quem conhece ou para quem não conhece,
Tá vendo aqui o molde HDPE, e você recebe ele dessa maneira, aí você vai fechar ele assim. Ó. Vai colocar uma fita assim, e depois várias fitas, né, assim para fechar bem fechadinho, e passar uma fita aqui pela ponta e nessa lateral toda para você evitar que ele escorra. E você tem um molde de plástico, que é na verdade um acrílico, ele chama de HDPE, é tipo um acrílico, tá? E aí você vai colocar num suporte como esse e nivelar igual a gente faz com de metal, certo? Esse molde aqui, ó, ele é muito bom. Quando eu fiz a primeira peça nele, eu falei, uau, vou usar só esse molde aqui, tá? Por que que ele é bom? Vamos voltar para a telinha aqui das nossas anotações. Pontos positivos do nosso molde de HDPE. Vou escrever aqui, secagem. Por que que eu digo isso? Porque ele não tem o óleo mineral na sua composição. Então, a peça sai sequinha. A peça não sai grudenta. Ela sai, olha, quando o molde está novo, ela sai, bem dizer, pronta para entregar. Pequenas rebarbas laterais que você consegue desbastar e tal. Passou uma lixa d'água, né? Passou umas 600 ou direto, até uma 1500 direto. Fez um polimento bem feito, a peça tá boa já. Não tá naquele acabamento nosso que a gente faz top, mas já tá boa. Então, a secagem da peça, né? Não sei se a secagem, mas eu vou dizer assim bom, vou deixar para a secagem, vocês vão entender. Facilita muito o acabamento, tá? Facilita muito o acabamento. Então, isso é um ponto muito positivo. Outro ponto também que posso colocar como positivo, desmolde. É muito fácil. Você vai tirar a fita, abrir ele, desmoldou. O desmolde dele também é um dos pontos positivos desse molde de HDPE. O custo dele não se torna caro por causa do molde, se torna caro porque ele vem importado. Então eu vou colocar aqui um asterisco, custo devido ao dólar, devido ao frete, devido ao nosso país, aí é um pouco elevado. Mas ainda assim, sai mais barato que o molde de silicone. Então o custo é justo. Vamos colocar que o custo não seja assim, um ponto positivo nem negativo. Tá? Boa, Fábio. Boa. Reciclável, olha só. Mais um ponto positivo para o molde de HDPE. Tá? Eu não vou colocar como negativo no meu de silicone isso aí, porque os meus de silicone duram, são eternos, eu digo assim, tá? Então ele é reciclado aqui também. Reciclável. Bacana. Deixa eu lembrar mais coisas boas dele antes de falar o lado negativo. Ponto muito bom. Tamanhos, cara. Tamanhos. Isso aqui é muito importante, tá? Se você quer fazer peças grandes, você não vai encontrar molde de silicone. Se você encontrar, vai ser caro. A Momoi, que é um casal que, né, a senhora que faz os moldes para mim, que eu indico no meu curso, fez recentemente um molde de pirâmide de silicone grande. Porém, moldes de silicone grande vão ser caros e você não vai ter tão grandes quanto esses aqui. Você consegue comprar até de 1 metro de altura. Isso mesmo, você consegue comprar um molde de pirâmide para fazer organítico até 1 metro de altura. Né? Aqui no site da fimose.com. Então, um ponto positivo e único é tamanho. Se você quer fazer pirâmide grande, os custos já se tornam inferiores, porque esse molde vai sair barato, tá? Vamos lá. Cara, eu acho que é isso, os pontos positivos desse molde. E altura e também, outra coisa aqui, tá? Modelos. Eles têm lá no site bastante modelos, com 8 lados, com 10 lados, com 6 lados, com 5 lados. Tem vários modelos desse molde de HDPE. Então você tem diversidade, vários modelos, você tem tamanhos, enfim, tem todos os benefícios que a gente falou. Então é bastante ponto positivo, eu gosto bastante desse molde. Por que que eu não uso ele em todas as minhas peças? Eu vou colocar aqui embaixo no ponto negativo. Vou tomar uma água que a garganta já está seca.
Poxa, Anderson, já tá estragando a minha surpresa do Xing Ling, Anderson. Vamos lá, Juliano. Cara, eu não imprimi. Lembram que eu ganhei um molde lá dos Estados Unidos, de um artesão? Ele era de impresso na impressora 3D, mas ele tinha um silicone por dentro dele. Então ele era impresso, né, uma capa, digamos assim, uma base impressa em impressora 3D e feito um silicone por dentro. Era bem legal. Maíra, poxa, obrigado pela pergunta, vai ajudar bastante. A durabilidade dos moldes de HDPE vai depender dos cuidados, tá? Porque tem gente que na hora de desmoldar pega e puxa com toda a força. É, na hora de limpar, não consegue limpar com um paninho ali, né? Vou até especificar depois para limpar o molde, usa álcool 92, aquele de fazer churrasco, sabe? Então, se você não tiver paciência, às vezes tem gente que quer passar um estilete, quer passar, você vai. Depende do cuidado. Quase todos os moldes, a não ser o de silicone, que o de silicone dura muito, mesmo sem cuidado, ele dura muito porque não estraga, né? O de HDPE depende muito dos cuidados que você tem com o molde, tá? Agora eu vou entrar no ponto negativo do molde de HDPE. Temperatura, gente. É isso aí, tá? Ele esquenta muito. Ele esquenta muito. Eu já fiz tudo que é teste. Eu já coloquei dentro da água, já coloquei dentro da areia, já fiz um monte de coisa, né? Ele esquenta muito e isso causa perdas. E perdas é um ponto negativo muito grande. Por exemplo, essa peça grandona que eu mostrei para vocês, eu perdi no molde de HDPE. A parede dele é fina e ele reflete a temperatura, ele esquenta rápido, então ele vai cada vez esquentando muito a peça. Então é um ponto negativo. Eu acho que é o único dos pontos negativos desse molde e o que fez eu não usar muito eles, porque como eu moro aqui no sul, eu acordo às vezes com 17 graus, né? E chega 10 horas da manhã eu tô com 35. Essa oscilação de temperatura para mim aqui é muito difícil para trabalhar, né? Então eu tenho que estar muito ligado na proporção de catalisador e o molde de silicone já me ajuda nisso, porque se esquenta demais a peça ele vai absorvendo o calor. Já esse aqui trinca as peças. Então, para mim, um ponto negativo e acho que o mais importante é a parte da temperatura. O que você vai ter que fazer aqui? Redução de catalisador e testes, tá? Não tem como não fazer testes no seu lugar de trabalho, na sua cidade, no seu estado, no seu país, né, que tem muita gente de fora aí, façam testes até você ajustar a proporção de catalisador, lembrando daqueles áudios que eu tenho, quem não tiver recebido esses áudios sobre a catalisação, me chama no WhatsApp que eu mando, tá? Da parte técnica da resina, respeitando as alturas das camadas e a massa, para você não fazer também, não adianta fazer uma camada de 10 centímetros, lá botar pouco catalisador que vai esquentar muito. Essa nossa resina, ela não é feita para altas espessuras, ela é feita para laminado. Então você tem que saber que você está trabalhando numa proporção fora do que a fábrica fez a resina para ser usada. Então a gente está adaptando ela. Por isso, bem menos catalisador do que a fábrica indica e fazer testes, tá? E respeitar as alturas das camadas. Isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu acho que esses aí do HDPE é isso que eu queria falar para vocês. Agora vem esse cara aqui, ó. Esse cara que muita gente conhece também, assim como os de metais. Muita gente já comprou essa espaçonave aqui, ó. Isso aqui é um molde Xing Ling, tá? É vendido na China, eu acho que custa... Lá deve custar uns 15 reais, 20. Aqui chega para uns 80, 100. Depende de imposto, depende de um monte de coisa, frete e tal. Ele é um molde que eu achava péssimo. Eu joguei os meus foras. Esse aqui eu ganhei de um querido que deve estar aqui assistindo, que é o Fábio. E a gente, com o tempo, acabou desenvolvendo uma técnica lógica, mas não aos olhos, né, de todo mundo. Que se ele é feito de plástico, ele vai ser igual ao de HDPE. Só que ele vem com uma película de silicone aqui. Então você compra o molde, ele vem com a película de silicone e vocês vê nos vídeos do YouTube os americanos, né, a maioria das vezes americanos, desmoldando essa peça, tirando aquela película, só que eles fazem com resina epóxi. Daí ok, resina epóxi, se você usar aquela de
de alta espessura, que catalisa devagar, não vai entortar. Porque essa película de silicone aqui, em qualquer outra resina, ela se deforma toda, porque a parede dela é muito fininha. Então você começa a fazer a peça, ela começa a embarrigar, começa a descolar, fica toda torta, ou a peça sai torta, ou a peça não seca, porque você bota pouco catalisador para não entortar. Então eu nunca me dei bem com esse molde aqui, tá? Aí depois, a gente... Antes do Fábio ter me falado isso, mais alguma aluna já tinha me falado, que fez direto aqui e tinha dado um resultado excelente e tal, daí caiu a ficha. Eu falei, poxa, é de plástico, né? É a mesma coisa que o HDPE, vai dar super certo. Então, vamos testar. Fiz os testes, gente, saiu muito bem a peça, tá? O Xing Ling não é tão ruim quanto parece. É um molde muito bacana de trabalhar. O tamanho dele é muito bom, porque você pode fazer 10x10, 7x7, 5x5. Tem uma marcação aqui que não vai dar para vocês verem, ó, de centímetros e tal. E aqui está escrito em chinês, ó, Xing Ling. Então, é um molde bom. Aí, na hora do desmolde, tem gente que está passando o WD-40, desmoldante e tal, eu acho que não é necessário. O que eu desenvolvi aqui para fazer a desmoldagem dele? Eu pego um pedacinho de fio de cobre assim, e quando eu faço a última camada da limalha, né, eu pego e coloco esse fio de cobre assim dentro e deixo secar junto com a última camada. Daí, na hora de desmoldar, eu uso isso aqui como uma ferramenta, assim, né? Fica um rabinho para fora, secou bem ali, eu só dou uma desmoldada assim aqui dos lados, né? Dou uma soltadinha aqui, pego por esse cobre que eu deixei aqui e desmoldo ela. Então, o que tinha de ponto negativo nele e positivo, eu vou escrever ali para vocês ir anotando, mas eu fiquei nessa tela cheia para ir mostrando bem para vocês sobre o molde. Então, vamos anotar aqui, o Xing Ling. Ponto negativo: não usar com película de silicone. Ponto negativo também que eu sou obrigado a falar para vocês, que ele se deforma, tá? E se ele se deforma na primeira peça, você vai ficar com todas as outras peças deformadas. Então, atenção na temperatura, atenção na catalisação da sua peça, que realmente se deformar vai ficar bem ruinzinho para você trabalhar nas outras peças, tá? Agora chegou bastante mensagem aqui. Já vou respondendo, pessoal. Deixa eu só terminar aqui, depois a gente faz um bate-papo ali. E o ponto positivo do Xing Ling, que ele tem vamos colocar aqui, as mesmas propriedades do HDPE. Então, todos os benefícios do HDPE ele vai ter, menos altura, né, e modelos e tal. Então, as propriedades aqui que ela não sai com a camada grudenta, né? Desculpa aqui. A secagem facilita o acabamento, o desmolde também é bacana, né? Talvez não seja... Com essa técnica minha fica facinho, mas nas primeiras peças eu quebrei a cabeça para desmoldar um pouco. Então, basicamente o Xing Ling tem as propriedades do HDPE, que ele é de plástico, a secagem sai boa. E vou te falar, eu já fiz peças nesse molde Xing Ling, que eu tirei dali e eu falei, gente, dá para entregar para o cliente? Claro que a gente é perfeccionista, a gente sabe fazer aquele acabamento, a gente pega, né, faz um vídeo da peça ali, pô, ela tá linda. Aí você pega e faz o acabamento e faz outro vídeo, você vai perceber a diferença. Você vai ver que a nossa técnica de acabamento ali dá todo um charme na peça, não tem como negar isso. Mas, por exemplo, pessoas que não são tão exigentes com o acabamento, que querem apenas fazer a peça, ter o funcionamento e ter um produto mais fácil, né, com menos desgaste de acabamento, reduzir o custo também, dá para fazer no molde, assim como no de HDPE, quanto no Xing Ling. O Xing Ling, para esse caso, é até melhor do que o de HDPE, tá? Ele sai até melhor e não tem as rebarbas de encaixe da dobra do de HDPE. Então, se você quer fazer aqui, ó, vou abrir um link novo aqui. Orgonites com acabamento inferior, porém facilitado. Usem o Xing Ling. Certo, gente? Então tem como sim tirar do molde, vai estar bacana, vai estar legal, não vai ser alta qualidade de acabamento, mas você vai poder
ter um produto com um acabamento bem mais fácil. Passou uma lixinha ali, arrumou as rebarbas, deu uma polida nele, vai ficar top, tá? Sim, Márcia. Ele também tem os pontos negativos aqui do HDPE, muito bem lembrado, que é o que? Calor. Ele esquenta muito, por ele ser de plástico, não absorver a temperatura, porém eu acho que ele esquenta menos devido a ele ser mais fino, tá? Como o HDPE da Fimolds ele é mais grosso, eu acho que ele esquenta mais ainda que o Xing Ling, mas o Xing Ling também esquenta, tá? Vamos lá, outra pergunta. Bom, agora tem bastante pergunta aqui, vamos lá. Gente, nossa, foi bastante coisa, né? Acho que eu falei um monte aqui, esqueci de ver no chat. Fernanda, proporção de catalisador é aquilo que eu disse, tem que fazer teste, tá? Tem que testar de acordo com a sua região aí. Eu tenho uma tabela que eu passo, você recebeu essa tabela, e que é uma média, digamos assim. Você vai fazer um ajuste um pouco para baixo ou um pouco para cima, mas para você ter uma base inicial, tá? Um ponto de começo, uma base mesmo, tá? Durabilidade dos moldes HDPE, eu já falei. Então vamos lá, daqui para baixo, tá? Entrei numa bad esse tempo quando eu vi o tanto de lixo que eu produzo nos Orgonites. Giovana, bacana, tá? Eu caía nessa bad lá onde eu morava, vocês sabem, né? Me acompanham aí. Era muito difícil porque, pô, nós estava totalmente no meio da natureza, a gente ia totalmente voltado para, né, reciclar, cuidar do planeta, aquela coisa toda, e eu gerava lixo. Aí eu descobri que aqui na cidade tinha um recolhimento de lixo tóxico, né? Eles passam e recolhem esses lixos assim e se encaixa perfeitamente, eles dão o destino correto, então mesmo é, me aliviou, digamos assim, tá sendo tratado o lixo que eu produzia, mas não me aliviou o fato de eu estar gerando lixo, né? Então ficou algo assim, como você disse, que você está usando copo de silicone, espátulazinha de silicone também tem, tá? Então dá para usar, é uma opção, mas você tem que ter vários. Eu acho que se você for comprar os copinhos de silicone, já compra uns 10, porque senão você vai, precisar de um, e daí tu pega um que tem um pouquinho de tinta, um que fica uma gota, mistura, tá um pouco mais de trabalho. Mas se você tiver condição de comprar uns 10 copinhos de silicone e as espátulazinhas de silicone que vende no Etsy, tá? Etsy.com, vou só escrever aqui para você entender como é que se fala, Etsy.com. Isso aqui é um site só de artefatos e artigos e coisas para artesanato. Então, tem para vender lá esses copinhos de silicone. Muito obrigado pela dica aí, Giovana. Uma boa opção seria usar molde um pouco por dia para fugir do aquecimento? Não, José Vitor, acho que não, cara, porque depois que você finaliza a peça, o molde já esfriou, juntamente com a peça, sabe? Não chega a passar a temperatura de um molde de uma peça para outra, acho que não. Beth, estraguei várias peças com molde HDPE, aconteceu comigo, acredite, tá? No começo eu também fiquei bem perdido, eu trinquei um monte de peça, não consegui usar, mas depois deu certo, nas peças grandes eu me adaptei melhor. Então eu perco mais tempo limpando ele, né? Passando bastante fita, deixando bem fechadinho para não escorrer e faço devagar. O segredo para fazer em molde de plástico HDPE, reduzir o catalisador bem reduzido e fazer devagar. Você vai conseguir fabricar, né, neles, vai conseguir ter um resultado bacana. E depois que sai a peça, é mais fácil de fazer o acabamento, bem mais fácil, tá? A gente economiza ali umas 3 etapas de lixo, então vale bem a pena, 2 ou 3. Sérgio, se usar resina epóxi também esquenta? Cara, eu não sou um expert em resinas epóxi, não uso muito resina epóxi, usei para pequenas peças, pequenos testes, mas não me adaptei. Eu acho que a resina epóxi também comprime, também contrai em menor força ou potência, digamos assim, né? Não sou contra nem a favor de usar resina epóxi em Orgonites, me abstenho, não sei como é que fala disso aí, né? Não posso dar opinião sobre isso, sobre usar ou não usar em Orgonites. E se ela esquenta, eu sei que ela esquenta, tenho certeza que ela esquenta. Agora, a ponto de entortar o molde, não posso te dizer com propriedade, tá? Vamos lá. Minha nova aquisição. Vamos lá, tá. Moldes de vidro, nunca vi, tá? Moldes de vidro, eu nunca vi. Tá. Ah, boa, aqui ó, as formas de cupcake, quase esqueci delas, mas eu deixei aqui. Gente, esse aqui ó,
é forma de cupcake. Você compra em qualquer mercado, qualquer loja de artigos para cozinha, para casa. E olha só, não sei se dá para ver, vou até aumentar a tela para vocês poderem ver melhor aqui, né? Olha aqui. Olha como ela já é brilhante por dentro. As granadas saem muito bonitas daqui, tá? Então você pode fazer também, por exemplo, só o miolinho dela aqui que é menor, você quer fazer um pingente, você pode fazer um pingente aqui. É só preencher menos altura, sabe? Ou você quer criar uma peça menor, uma metade de uma granada, enfim, aí você vai usar a criatividade. Mas esses moldes são muito bons e muito baratos, né? Vou até colocar aqui. Muito obrigado pela lembrança. Molde de cupcake para granadas sagradas. São top. Ponto. São top. Por causa do custo, por causa de tudo, né, gente? E ele se adapta aqui nos positivos e negativos do silicone, porque ele é feito de silicone. Então sai camada grudenta, mas ele puxa a temperatura, é fácil de desmoldar, mesma coisa, tá? Tá. Então, gente, basicamente eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de pergunta. Vamos lá. Se alguém tiver pergunta aí, gente, vai mandando para a gente aproveitar aí nosso bate-papo e já ir ajudando também quem futuramente tiver essas mesmas dúvidas. Pigmentos. Leandro, seguinte, cara, eu vou deixar essa tua pergunta aqui para uma próxima aula. Eu quero fazer uma aula somente sobre pigmentação, porque é um assunto muito amplo, cara, é muito, muito grande mesmo. Tem muito tipo de pigmento, tem muita técnica de pigmentação. Então, vamos deixar para uma aula só para pigmentação. Prometo que vou fazer uma aula somente sobre isso, tá? Joel, imagens impressas, desculpa que posso confundir. Você diz impressão em papel, em adesivo ou impressão 3D? Não entendi a sua pergunta, perdão. Juliano, você vai usar broca de aço rápido para madeira ou para metal, tá? Ou você vai comprar o molde assim, que já vem com os furinhos, querido. Ó. Eu estou direto aqui e eu estava falando com vocês ali na outra câmera. Ó, esse molde aqui já vem com os furinhos, tá? Você vai fazer, o pingente já vai sair com os furos. Ou você usa a broca de aço rápido. A broca para furar madeira ou para furar metal mesmo. Só para pesquisar por esse nome e você vai ter vários tamanhos dela para você comprar. Só ver que depende da peça que você quer furar daí, né? Pergunta... Qual pergunta? Desculpa, Carlos Eduardo. Como energizar as peças para elas que tenham propriedades transmutadoras curativas? Cara, a gente falou disso no começo da live. Eu estava discutindo sobre esse assunto de benefícios na peça, de agregar reiki, por exemplo, ou limpeza dos cristais e tal. Vai estar no começo da live, não sei se você estava lá, provavelmente acho que você não estava, mas dá para você assistir depois do começo, a gente falou bastante sobre esse assunto ali. Técnica para trabalhar com imagens impressas. É isso que eu queria, só a pergunta dele ali. Rafael, tempo de secagem. Isso também é uma coisa muito técnica e muito relativa ao ambiente que você trabalha, tá? Calor, temperatura, umidade do ar ali ajuda, mas os níveis de camada ajudam a interferir no tempo de secagem. Você começa com uma camada mais demorada, porque ela não tem fonte de calor. Aí essa camada se esquenta, você vai fazer a próxima, ela vai receber influência de temperatura da camada de baixo. Então, consequentemente, a segunda camada vai esquentar mais rápido que a primeira, a terceira mais rápido que a segunda. Isso é progressivo, tá? A temperatura vai passando de baixo para as camadas superiores. Então, vamos supor que você começa com 40 minutos na primeira camada, depois vai passar para 30, depois para 20, depois para 15, depois para 10. Então tem que maneirar no catalisador. O segredo está no catalisador ali, tá?
Ó, a Danúbia, desculpa, passou essa pergunta ali, eu não vi, tá? Não vi essa pergunta, mas eu vou responder. Como, por exemplo, esses budinhas aqui, né? Que eu estava mostrando antes para vocês. Essas peças aqui, ó, a gente não lixa. Pelo menos eu não lixo, porque seria impossível. Vou tentar dar um up aqui para vocês verem. Olha só. Não vai ter como eu lixar essas bolinhas da cabeça do Buda, a cara dele aqui. O que, que a gente faz? Essas peças não vão ter um acabamento de alta qualidade como a gente faz. Uma maneira é, ou você deixa secar por um bom tempo, eu não sei especificamente, eu acho que é 7 dias o tempo de cura total da peça. Essa aqui, por exemplo, ó, é de resina poliéster, secou totalmente, não tem nada de grude, está pronta. Posso entregar essa peça para alguém que vai receber e dizer, uau, tá ótimo, tá? Ó, ficou com o brilho do molde, tá super legal. Tempo de cura da resina é uma maneira de poder fazer uma peça dessa para entregar. Outra maneira, se você está com pressa para entregar ela, é você comprar aqueles verniz spray da Color Jean. Aqui no nosso estado tem essa marca, mas enfim, é um verniz spray de alto brilho. E você vai pegar a peça e vai dar um banho, vai passar 2 demãos. Passa a primeira demão de verniz nela, deixa secar, passa a segunda. Vai fazer uma película, só cuidado para não aproximar muito, para não escorrer, né? Tem ali a medida, acho que é 30 centímetros que você aplica. E você vai ter uma película protetora de verniz que vai tirar todo aquele grude da peça e vai ficar super bacana para você entregar. Uma maneira rápida para fazer o acabamento em peças com todos esses detalhes assim, tá? Não fica aquele acabamento top, mas resolve. Vou botar aqui para vocês. Carlos, eu tenho um vídeo, cara. Essa pergunta é muito comum, tá? Mais comum do que você possa imaginar. Então, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube ali, tá no meu feed, que eu falo bem especificamente sobre os custos iniciais para você começar a fabricar orgonites, tá? Eu falo ali como é que eu posso te explicar? Das variáveis que você pode ter, né, para ter um aumento ou diminuir um pouco o teu investimento, mas eu falo bem certinho sobre isso nesse videozinho. Depois eu posso só me chamar ali que eu te passo o link, mas se você entrar no meu feed do Instagram vai ter ali esse vídeo, tá? Com os investimentos iniciais. Gente, já são quase 9 horas, essa live estava programada para acabar às 8, a gente estendeu bastante. Então foi uma aula muito bacana, a gente teve muito conteúdo legal. Gostei demais de estar aqui batendo um papo com vocês. E tenho certeza que muita gente vai ver essa aula e vai absorver esse conteúdo, vai se interessar, vai se aprofundar e nós vamos fazer outras aulas. Essa aqui foi a aula gratuita número 1 e a gente vai fazer outras e outras aulas com certeza. É sempre bom porque eu sempre digo, tá? Somos eternos aprendizes. A gente nasceu aqui para aprender, vai passar a vida inteira aprendendo e vai morrer sem saber nada. Então, para mim, é um grande aprendizado e uma grande honra ter todos vocês aqui comigo, sejam vocês que estão ao vivo aqui ou vocês que estão vendo esse vídeo futuramente, não sei quando, mas, enfim, obrigado por tudo, gratidão de coração e até a próxima aula, pessoal, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Tá bom? Beijão, boa noite para todo mundo.